e vamos conversar sobre o futuro da igreja. Convidamos ao palco Odia Barros, pastora batista e teóloga feminista, Ronan Lima, pastor, comunicador, teólogo e idealizador do Jornadas de Fé, e Ed Renekiewicz, teólogo, pastor na IBAB e idealizador do Conversas Pastorais. Essa roda de conversa será mediada por Karen Colares. Karen é teóloga, presbítera na comunidade cristã Êxodo, em Belo Horizonte, e doutora em teologia da Praxis. Recebam com carinho nossos convidados e convidadas e boa conversa. Boa tarde a todos e a todas. Grandíssimo prazer estar novamente com vocês. E eu não tenho nem palavras, né, gente? Um grande privilégio poder conduzir esse nosso momento de conversa. Antes disso, eu vou fazer alguns merchans. É o resultado de ter uma roda de conversa com tantos autores. Então, eu gostaria de apresentar para vocês algumas obras. Primeiramente, 2 obras da pastora Odia Barros. Se você não conhece, eu te convido a posteriormente, depois aqui desse nosso momento, passar ali no estande da editora Recriar e dar uma folheada e levar para casa, levar para a sua comunidade de fé. A Odia Barros tem um texto sobre Apocalipse, tirando o véu do Apocalipse. É um estudo sobre o livro bíblico, evidentemente. Nós temos aqui a tese de doutorado da pastora Odia, Flores que Rompem Raízes. É justamente assim, um trabalho fundamental para todo mundo que quer entender um pouco das teologias feministas. Essencial, é um estudo de caso, inclusive, da comunidade da pastora Odia, recomendadíssimo. Nós temos aqui o trabalho do Ronan Lima, o surgimento das afropastorais. Vocês me distraíram, gritaram aí, eu titubeei. Que eu recomendo vocês também conhecerem, tendo em vista que nós temos algumas pautas em foco aqui nessas nossas discussões. E eu não vou poder deixar de fazer o meu próprio merchan, tá, gente? Vocês vão ter que perdoar esse momento aí. Eu tenho 2 textos publicados também. O texto Despertar é um texto introdutório, é como uma cartilha mesmo sobre teologias feministas. É bem basilar mesmo, com recomendações de podcasts, de outros textos, para você entender e aplicar na sua comunidade. E, por fim, não menos importante, o texto sobre submissão, que é a tese doutoral sobre a recepção desse texto no nosso país. E quais são as implicações dessa recepção feita em terras tupiniquins? Bom, tendo dito isso, eu imagino que vocês tenham muitas perguntas. As pessoas que nos assistem de casa e as pessoas que estão aqui podem enviar suas perguntas pelo @Conversas Pastorais. Mas, enquanto isso não acontece, eu gostaria de fazer algumas reverberações, mas eu vou fazer algumas reverberações a partir dos textos deles, para que depois a gente entre na fala da Odia, para dar a oportunidade para o Ronan se apresentar um pouquinho. E não sei se vocês perceberam, mas nós temos aqui 2 pautas básicas, a pauta racial e a pauta feminista, trabalhado nos escritos desses autores. E se existe uma acusação que foi feita durante muito tempo a respeito dessas pautas, é a falta de transversalidade. Ou seja, quando o início dos movimentos feministas, havia a acusação de que esses movimentos não se preocupavam com a questão racial. Ou seja, os feminismos eram eminentemente brancos. Não havia transversalidade nessa conversa. A mesma coisa aconteceu com os feminismos. Havia a acusação de que eles não se preocupavam aí com a questão racial. Então, perdão, eu me confundi aqui. É isso mesmo. A questão racial não se preocupava com a questão de gênero e as pautas feministas não se preocupavam com a questão racial. Bom, e aqui nós temos 3 pastores, uma pastora. E transversalidade é tudo que vocês veem no dia a dia de vocês, né? Essas questões, tanto raciais quanto feministas, estão presentes na pastoralidade de vocês. Então, eu queria ouvir um pouco, Ronan, sobre como você percebe as questões do feminino na sua pastoralidade, tendo em vista que você, o tempo todo, parte aí de uma pesquisa racial. Odia, que parte de uma pesquisa mais feminista, como você percebe a questão de raça? E Ed, como, diante dessa longa trajetória pastoral, você percebe todas essas transversalidades? Eu que vou começar? Então tá bom.
Quando eu comecei a estudar sobre questões raciais, eu fui apresentado ao James Cone, que é conhecido como o pai da teologia negra, e, consequentemente, fui estudando outros textos e conheci teólogas que questionaram essa questão, principalmente da paternidade da teologia negra, né? Porque quando a gente fala da prática da teologia negra, a gente vai ver mulheres encarnando essa realidade teológica, principalmente no Brasil, né? Já saíram pesquisas falando que se a igreja evangélica fosse uma pessoa, essa pessoa seria uma mulher negra, pobre, no lugar periférico. Enfim, minha mãe, minha avó, minha tia e certamente parente de muitos e muitas que estão aqui. E aí eu, ao mesmo tempo, porque foi em 2018 que eu comecei a estudar, em 2020 eu me tornei pai e eu comecei a me aproximar do debate de masculinidades. E é interessante perceber que o próprio debate de masculinidades na nossa sociedade, ele é motivado pelo movimento feminista. Então, nós homens não fomos capazes de começar a revisar a nossa história sozinhos. Nós precisamos de um empurrão das mulheres. E nesse empurrão, alguns caíram e não se levantaram, e outros estão se levantando e se revendo, que é o mínimo que a gente faz numa sociedade patriarcal, racista, dentre todas as outras coisas que a gente vai falando por aqui. Então, nesse processo, entender o feminino a partir da teologia negra, e aí falando de uma experiência inteiramente pessoal, foi eu ser inteiramente confrontado com uma masculinidade não aceita socialmente, pela sensibilidade, e ser pastor, né, ter a pastoralidade é ser sensível. E ser sensível não é coisa de homem na nossa sociedade. Quem dirá um homem negro, porque o homem negro é feito para carregar muitas coisas nas suas costas, nas suas mãos. São mãos que ferem e costas que foram feridas, e corpos que foram inteiramente exilados e extirpados na nossa sociedade, inclusive nos dias de hoje. E aí eu comecei a entender que para eu falar sobre questões raciais e para eu traduzir isso numa afropastoralidade, que é um pouco do que eu pesquiso, eu precisava não ser o homem que esperavam que eu fosse. Porque a vida inteira eu sou criado no Evangelho e a vida inteira eu fui por um caminho de uma masculinidade não esperada. Então, trazendo um exemplo, eu dancei na igreja e todo homem que dançava na igreja era chamado de... Pode falar, gente. Isso. Então, esse estigma me perseguiu durante muito tempo. Quando a minha esposa estava grávida, eu tive uma crise porque todo mundo falava que eu seria pai de menina. E eu ficava, por que eu não posso ser pai de menino? E são pequenas coisas que vão trazendo mais chicotes nas nossas costas e que isso vai desaguando numa pastoralidade que ou você endurece, ou você encontra o Jesus que está nessa igreja com o minúsculo. E graças a Deus, eu fiz a escolha de encontrar esse Deus nessa igreja com o minúsculo e consegui traduzir e traduzo diariamente nessa afropastoralidade, uma pastoralidade que é feita por um corpo e que por uma pessoa que se entende enquanto um homem, mas que não vai trazer essas características na pastoralidade que é esperado de um homem. Não na dureza, mas na ternura. E a ternura vindo de um corpo negro é muito disruptivo. É muito disruptivo. Porque aí você constrange, o amor de Deus não constrange. Então, foi a partir daí que eu comecei a entender melhor essa afropastoralidade, como eu poderia exercê-la e como poderia inspirar mais e mais pessoas também a fazê-la. E é nisso que a gente vê que a própria afropastoralidade ela é vivida, como eu falei no início, por mulheres, e as mulheres nos ensinam a ser pastores. Então, isso é muito interessante a gente perceber que, na prática, não estou falando do que é ensinado teologicamente nos seminários e nas escolas teológicas. Na prática, quem nos ensina a ser pastores são mulheres.
Para finalizar, a minha ordenação pastoral, eu sou pastor batista, quem pregou foi a diaconisa que me discipulou. E eu tinha um pastor homem na época. E eu achei muito interessante que ele entendeu a importância dessa mulher negra na minha história. E ao longo da minha trajetória, as mulheres negras marcam a minha espiritualidade. Então não tinha como eu desvincular mulheres, sobretudo mulheres negras, dessa afropastoralidade, porque foi com elas que eu aprendi a ser pastor e não com homens. É isso. Perfeito. Pode. Bem, eu não sei se eu entendi bem. Eu vou falar um pouco sobre essa transversalidade na minha experiência pastoral. Isso está bem ali, construído no livro, resultado da minha tese. Eu vou assim, falar numa linguagem bem simples. Um pouco é um relato de uma igreja que encarou fazer uma transição. Vocês acompanham a vida de pessoas trans e quando elas olham no espelho e dizem assim, não é esse corpo, eu não me vejo nesse corpo. E ela, sim, só vai entender a pessoa que vive isso. Que ela diz assim, me entregaram um corpo que eu não me reconheço. E eu acho que, na minha experiência pastoral, a Igreja Batista do Pinheiro, acho que muito auxiliada pelas teologias feministas e negras, se olhou no espelho, teve essa coragem e disse assim, não, esse corpo gênero, que nos entregaram como padrão para uma igreja, não é o nosso corpo. A gente não se reconhecia mais num corpo heteropatriarcal, branco, porque as pessoas negras não tinham a mesma presença e força nesse corpo eclesial comunitário. As pessoas também LGBTs não se reconheciam, e a igreja, auxiliada por essas teologias negra e feminista, topou o processo de transição. Quem aqui acompanha ou já viveu um processo de transição? Não é fácil. Não é romântico. Exige muita coragem, muita disposição, primeiro de enfrentar os estranhamentos todos, inclusive de casa. Mas, menino, eu lhe dei esse nome. E você dizer, mas não é o nome que eu quero assumir mais. Não sou eu esse nome. Eu fico pensando nas pessoas assim, e a igreja, na nossa pastoralidade, talvez a gente viveu uma experiência profunda disso, de dizer assim, vamos ter coragem e vamos ter a ousadia dada em Cristo Jesus, de que a gente é em Cristo o novo corpo que Ele quer nos dar, e ter coragem de fazer essa transição. Através da perspectiva feminista, por exemplo, a gente entender que a nossa forma de ser e viver o evangelho era muito impregnada por essa visão patriarcal. Muito do que você trata, não é, Karen, no seu texto também, na sua tese, que foi premiada, gente. Salva de palmas para Karen, porque vocês não estão falando com qualquer pessoa, né, premiadíssima, muito, muito assim, importante esse prêmio, sobretudo para reconhecer o trabalho das mulheres na academia, que faz teologia feminista corajosamente, que não é fácil. Então, a teologia feminista nos ajuda a fazer essas rupturas. Por isso, o nome do livro é Flores que Rompem. Raízes patriarcais, heteronormativas, que a gente precisa ter coragem na igreja de dizer assim, por que a gente tem que receber essa herança maldita e dar continuidade a ela a vida inteira? Por que a gente não pode redefinir o nosso corpo a partir dos nossos corpos?
tão diversos que constroem essa igreja. E a teologia negra, eu digo assim, foi sempre parte desde o começo. Foi quase paralelamente, nós iniciamos uma pastoral feminista na igreja com a pastoral de negritude. Elas são irmãs gêmeas, porque nasceram juntas no seio da comunidade. E elas duas, eu diria assim, foram fundamentais, as que promoveram essa transição dentro da comunidade, para que a gente pudesse assumir também outro corpo que não aceitava mais também a dominação, o lugar que historicamente homens e mulheres negras na igreja tiveram que engolir uma teologia racista, até nos hinos, né, que a gente herdou do inário cristão, são hinos, gente, extremamente racistas. E por que a gente tem que continuar cantando? Nossas liturgias precisavam de outras referências também. Nossos símbolos religiosos são também reprodutores de uma lógica patriarcal e racista. Nós não temos linguagem. A igreja cristã, herdeira dessa igreja com I maiúsculo, que é masculina, que é branca e que, em muito, construiu uma sociedade racista e machista, ela precisa de uma outra gramática. E a teologia feminista e negra nos empresta uma gramática importante para a gente redesenhar a nossa forma de dizer Deus, de dizer, né, uma eclesiologia de libertação. Uma eclesiologia de libertação, sobretudo, para que a gente possa construir um outro corpo no mundo, corpo igreja no mundo, que não seja mais esse corpo que reproduz as hierarquias, as dominações, os racismos, as violências, a nossa linguagem também. A teologia me ajudou muito a ver isso também, feminista, como a nossa forma de narrar Deus, ela induz a violência, porque o nosso Deus é um Deus, por exemplo, no Antigo Testamento, até nos textos proféticos, que são textos que eu gosto muito, que ainda são válidos para uma crítica estrutural, do pecado estrutural, mas em linguagem extremamente misógina. Porque, por exemplo, quando o profeta faz uso de uma linguagem misógina, dizendo que Deus é um Deus ciumento, que olha para o seu povo como se fosse o corpo de uma mulher, e ele opera com métodos violentos. Vocês devem já ter lido esses textos no Antigo Testamento. Ezequiel 23 é um dos que eu tenho horror de ler. Porque ele compara Samaria e Jerusalém a duas irmãs. E as duas foram assim. Ele é um Deus assim. Elas não me quiseram mais. Agora eu estou muito ciumento, chateado. E aí ele diz, eu vou arrancar o seio dela. Eu vou... Assim, a linguagem é essa do texto. Eu vou arrancar a roupa dela em público. Eu vou estuprar. Tiveram coragem de botar um Deus desse jeito no texto bíblico. Assim diz o Senhor. E você ainda vai dizer, amém? Eu, num corpo de mulher, sabendo quantas mulheres são violentadas e quando elas dizem não a um homem, muitas vezes elas recebem uma resposta de agressão e violência. Eu não posso mais usar esse texto na minha pastoralidade, na minha liturgia, como se isso não fosse construção. A linguagem constrói realidades, irmãos e irmãs. E essa linguagem violenta, misógina, bélica, que a igreja reproduz, inclusive lendo os textos bíblicos sem esse critério, isso vai construindo esse modo de ser no mundo que é muito difícil, sobretudo para alguns corpos. Então, acho que a teologia feminista, ela talvez assim, nos resgata dessa padronização de uma linguagem de fé
da igreja, que é muito responsável pelo mundo que aí temos. Então, é preciso, acho que, honrar muito as teologias feministas e negras, pelo que elas estão sendo, eu diria, a gente está falando a salvação para a igreja. Eu acho que as teologias negras e feministas apontam quase como profecias hoje no mundo para tentar salvar, inclusive, a igreja de alguns caminhos. Então, acho que a gente precisa perder esse medo. A igreja tem muito medo da teologia feminista e tem muito medo da teologia negra. Que bom! Isso é prova de que as pessoas não gostavam da voz da profecia na época. Quando o profeta se levantava, denunciando, inclusive, os sacerdotes, os reis, eles eram temidos. A boca do profeta era boca de confusão. Já ouviram esse termo? No Nordeste tem muito. Essa figura é boca de confusão. A teologia feminista é boca de confusão. Por quê? Porque ela bota o dedo na ferida. E a teologia negra também. Mas a gente não quer também ser domesticado e todo mundo fazer uma teologia feminista branda. Porque também tem as teologias cooptadas pelo capitalismo. Até teologia feminista. Tem algumas versões dela que é cooptada. Então, eu acho que essas teologias são teologias selvagens. Vocês já ouviram esses termos? Atualmente existe o resgate positivo da palavra selvagem, inclusive pelas teologias indígenas, que são outras teologias necessárias para a gente incluir no nosso menu, né, das novas teologias. As teologias indígenas nos convidam ao resgate de uma teologia mais selvagem, não dominada, não colonizada pelo dominador. A gente precisa ter teologias mais selvagens, que não se deixam controlar e dominar. Então, acho que teologia feminista, teologia negra, são teologias selvagens necessárias para o nosso tempo. Bom, eu sou homem branco hétero, o próprio símbolo da patriarcalidade heteronormativa. Mas falando sério, além de falar sério com a brincadeira, eu posso testemunhar a minha experiência pastoral dentro dessa conversa, avaliando como, ao longo dos anos, a palavra pecado foi sendo ressignificada para mim. Quando eu era seminarista, eu participei de um programa que chamava Pastor de Férias, que os pastores de pequenas igrejas, mais precisamente os missionários batistas, no interior do estado ou no interior do Brasil profundo, aí, eles saíam de férias e eu, como seminarista, ia lá cobrir as férias do pastor. Então, era uma igreja com 12 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, às vezes uma igreja com um templo enorme, mas com 10 pessoas reunidas. E a primeira igreja que eu fui, eu cheguei lá e no domingo de manhã estava tendo uma assembleia para a exclusão de um membro da igreja. E era o irmão fulano de tal que ia ser excluído porque fumava. Isso era o pecado dele. Fumava. Aí, na hora lá da votação, ele levantou e falou assim, olha, eu queria dizer que eu fumava, mas não fumo mais. Aí alguém falou, mas parou de fumar quando? Ele falou, agora vindo para a igreja. Fumei meu último cigarro e joguei o maço fora. E aí deu uma confusão na tal da assembleia lá, das 15 pessoas, porque o irmão, uns dizendo que ele não fumava mais, outros dizendo que ele estava mentindo, outros dizendo, e você está julgando, aí foi uma confusão lá. Então, isso deve ter sido 1982, 83, por aí.
Depois, quando eu fui pastor em Jundiaí, foi o meu primeiro ministério, nós nos casamos, eu e Silvia, em 87, exatamente em 87, fomos para Jundiaí. O irmão que ia ser excluído quando eu cheguei era um homem que tomava cerveja. E aí, então, fizemos um acordo, os diáconos da igreja, eu promovi a conciliação, um acordo pacífico que o irmão poderia continuar tomando cerveja desde que comprasse e tomasse só em casa. Não fizesse em público, né? Comecei assim meu ministério. O problema que eu tinha que enfrentar era a gente que fumava, que bebia cerveja, jogava na loteria. Aí depois começou a aparecer uma outra coisa, que era o sexo fora do casamento, era o adultério, questão LGBT não existia naquela época, porque naquela época, quando, por exemplo, eu cheguei na IBAB em 1989, era óbvio que uma pessoa LGBT ia para o inferno. Não estava em discussão. Está na Bíblia e ponto final. Esse era um assunto pacífico, entre aspas. O grande problema da sexualidade era uma moça que engravidou e vai casar grávida. Era um conflito, era um grande problemão para nós, os pastores. O tempo foi andando e eu já comecei a perceber depois um pecado que era a violência doméstica, o abuso, as meninas abusadas pelo pai, pelo tio, pelo avô, era a mulher subjugada. Depois eu comecei a perceber o pecado desse machismo violento, dessa estrutura familiar vertical. Comecei a perceber o pecado do racismo. Ao mesmo tempo que tinha aquele pecado que era o do mundo. O pessoal que ia para a noite, para a balada, enchia a cara, fumava maconha, cheirava, e depois começaram a aparecer outras drogas. Os pecados eram mais ou menos esses, até que nós chegamos, e a coisa foi evoluindo, nós chegamos nos pecados financeiros. Corrupção, esquema, os ricos da igreja metidos com corrupção assim, hard. Eu tive ovelha que foi capa da Veja na Lava Jato. O mundo vai mudando e vai se tornando um pouco mais complexo. E aí você percebe que todos esses pecados nominados, na verdade, eles habitam quase que um subsolo da comunidade, ou uma subjetividade da comunidade, e os pecados da subjetividade, eles se tornam muito mais nocivos e danosos. Os pecados nominados e objetivamente identificados, o sujeito bateu na mulher, é objetivo isso. A menina está grávida e ainda não casou, a igreja está vendo lá. Essas coisas daí, elas causam conflitos, mas o preconceito, o ódio, a hostilidade velada, a maledicência, a competição entre as famílias, o preconceito de classe,
as estruturas que a gente chama de panelinhas da igreja, os feudos dentro da comunidade. Quando a comunidade está estruturada e as pessoas que vêm de fora, elas não conseguem penetrar na dinâmica de relacionamentos mais íntimos da comunidade. Dizer, são os pecados que não são objetivamente identificados, mas que parece que eles dão uma alma da comunidade, ao ponto em que você, um belo dia, descobre essa expressão racismo estrutural. Eu não sou racista, a gente brinca isso, né? É uma brincadeira de muito mau gosto. Eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro. Eu tenho um amigo preto. Eu não sou racista porque eu dividi o púlpito da IBAB durante 20 anos com um pregador e um pastor preto, que era o Ariovaldo Ramos. Eu disse, não, a IBAB não é racista, nem eu sou racista. Mas, de repente, você descobre que tem um racismo estrutural, que não está falando do seu comportamento pessoal ou daquilo que objetivamente você avalia em você. E aí eu me dou conta de que existe um racismo estrutural, existe uma ganância estrutural, existe uma inveja estrutural, existe uma luxúria estrutural. Antigamente a gente falava de adultério, hoje a gente fala do vício na pornografia na internet. Hoje a gente fala de adultério virtual. Adultério com uma pessoa que mora em São Paulo, a outra mora em Amsterdã, na Holanda. A gente fala de um pecado que não é o pecado concreto. É o pecado da subjetividade da alma de cada um e da alma da comunidade, mas ele é corrosivo, que mantém as nossas almas adoecidas, viciadas em pecados que não são objetivos. Está entendendo o que eu estou falando? É um lixo tóxico corrosivo nas nossas almas, na alma da comunidade e na maneira adoecida como nós nos relacionamos, cobertos por um manto de silêncio. Silêncio. Porque não se toca no assunto. Depois, eu percebo que existe uma homofobia estrutural. Não é mais uma questão do pecado que eu cometi, que o Ronan cometeu. É um pecado que está presente na alma. Ele é estruturante das relações. E isso tudo tem um manto de silêncio. Hoje é com esse pecado que eu lido. Eu não sei se foi o ano passado, 2023 ou 2022. Eu disse numa reunião do conselho da IBAB que a IBAB era uma igreja racista. E um dos nossos presbíteros, ele se ofendeu, se exaltou e disse que não admitia ser chamado de racista. E à medida em que ele se exaltou, quase que eu falei para ele, aí. E hoje, quando a gente chega aqui, esse discurso e essa fala profética potente da Ódia, de nós chegarmos no palco do Conversas Pastorais falando sobre heteronormatividade, falando sobre teologia patriarcal, falando que enquanto Deus é macho, todo macho é Deus. Você dá 5 minutos para a Ódia falar na sua escola bíblica dominical, você está lascado. Mas não é para rir. Não é para rir. Porque eu estou do lado de 2 teólogas feministas. Leva o livro delas para estudar na sua escola dominical. Dá de presente para os diáconos da sua igreja, para os presbíteros. O vocabulário é incômodo. Você não tem nem vocabulário para entrar na conversa delas duas. Aí você fala de afropastoralidade.
de como se relacionar com uma pessoa de religião de matriz afro. Vai dizer que é demônio? É crime de racismo religioso. Nós perdemos não apenas a conceituação do que é pecado, nós perdemos o vocabulário para tratar essa questão. Nós perdemos completamente as referências. Não adianta você citar versículo. Não é mais assim que funciona o mundo. Aliás, os versículos citados servem para ferir. Você ouve versículo na boca de crente é para machucar. É para provar que você está em pecado, é para provar que você é liberal, é para provar que você não sei o que lá, é para provar que Deus está furioso contigo. Versículo hoje é arma na mão e na boca do crente. Aí eu chego hoje, me dando conta, enquanto eu ouço a Ódia falar, que antigamente eu achava que o pecador era a garota de programa que está lá fora, era o maconheiro, era o traficante, e que o outro, muito outro, para mim, era um homem trans, uma mulher trans. Eu achava isso. Hoje, para mim, o outro, muito outro, é o fundamentalista. O cara que eu acho assim que vai para o inferno. Por exemplo, eu estou estudando agora, e nós estamos conversando na governança da nossa igreja, acabei de produzir um texto sobre LGBTQIAP+. Deve ter mais letra já, eu parei no P. Porque na literatura que eu consultei e pesquisei, eu percebi que chegava até aí em consenso. Eu estou estudando sobre isso e cheguei quando o apóstolo Paulo diz que há entre vocês pecado tal que nem entre os pagãos existe. Aí eu tirei um princípio pastoral. Nós vamos cuidar da comunidade para que não haja entre nós pecado que causa escândalo ao testemunho do Evangelho. Não é um princípio interessante? Aí você diz assim, bom, uma pessoa homoafetiva. Se eu disser assim, a IBAB não aceita como membros pessoas homoafetivas, você acha que isso causa escândalo ao Jornal Batista ou à Folha de São Paulo? Não aceita homoafetivos. É escandaloso na Folha de São Paulo. O Jornal Batista me aplaude. Concorda? Pois é. Aí vai chegar aqui um irmão e dizer assim, pastor, aquele rapaz ali que está tocando na banda, ele não é gay? É. Ele está causando algum escândalo para a sua consciência, né? Ou a sua homofobia é tão pecaminosa ou mais? A questão hoje é que as nossas comunidades precisam ser chamadas a uma realidade. E o grande véu hoje que cobre as nossas comunidades é o véu do silêncio. Ouse tirar o véu do silêncio e chamar as coisas pelo seu nome. Dar nome. Discutir de fato. Perceber que no estacionamento da sua igreja de classe média e média baixa de São Paulo, tem gente racista que trata os voluntários da IBAB como se fossem ajudantes, serviçais. Tem gente com preconceito de classe. Eu tenho um amigo, membro da IBAB, negro, estava saindo, foi atravessar ali na frente do portão do estacionamento, um rico bacana com um carrão, meteu o carro em cima dele. Aí ele parou, tipo assim, ele não me viu, né? Ficou olhando para o motorista, e o motorista dentro do carro olhou para a cara dele com cara de mal e acelerou, quase passou em cima do pé dele. Isso chama
igreja. A gente tem que chamar isso daí pelo nome e começar a tratar dessas coisas e tirar o silêncio. Ah, minha igreja não é isso, não é aquilo. Não, a sua igreja é. A questão é, ou você vai dar aula de circuncisão e não circuncisão, ficar discutindo amilenismo e pós-milenismo, e você discute. Tem um bom tema para o seu sermão de domingo, se você não quiser arrumar confusão, discute pedobatismo. Não é discutir pedobatismo lá na sua escola dominical. Ou você realmente vai ser igreja e você vai ter que se expor a ser ferido e ser ferida. Mas é aí que você vai se solidarizar com os micros. Porque os micros estão sendo feridos e pisoteados todos os dias. Eu não sei. Sabe quando eu descobri o que é receber hostilidade, ódio, apedrejamento, sofrer preconceito, ser cancelado, ser banido, ser expulso? O que um homem negro aprende desde a infância na escola, eu aprendi agora adulto, quando eu me solidarizei com a comunidade e os meus irmãos e irmãs LGBTs. E quem me apedrejou, me cancelou, me hostilizou, me expulsou, foram os homens brancos de terno e gravata, pastores batistas. Foram eles. Até então, eu não sabia o que era sofrer preconceito. Sou homem, sou branco, sou pastor, sou hétero, sou pastor de uma igreja como a IBAB, sou respeitado. Só que não. E sabe quando que o meu respeito foi embora? Quando eu fiz movimentos concretos de me solidarizar com os micros e fui dizer que a minha igreja é racista e fui mexer na questão LGBT. Eu fico muito feliz que nós estamos nesse palco, chegando ao final do Conversas Pastorais, com 2 teólogas feministas e 2 mulheres pastoras. Não, você não é pastora, você não gosta de ser chamada pastora, né? Sim. Mas é uma teóloga feminista. Uma pastora, uma teóloga feminista, um pastor falando de afropastoralidade. Nós estamos aqui, não comigo, mas com eles, mexendo nas feridas mais abertas das nossas comunidades religiosas e nos pecados mais silenciados das igrejas com I maiúsculo. Então, o nosso grande trabalho, pastores, pastoras, lideranças de comunidades, é trabalhar nas nossas igrejas de I maiúsculo para que elas sejam transformadas pelo sopro do Espírito em igrejas de I minúsculo. Amém. Bom, gente, a gente tem um grande desafio, eu tenho muitas perguntas aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a pergunta e vocês podem ficar à vontade, caso se identifiquem para respondê-la ou não, né, para a gente ganhar tempo e conseguir responder o maior número delas. Então, vem aqui uma pergunta nada fácil. Em época de Threadwives, para quem não conhece o termo, Threadwife é uma esposa tradicional. Em época de Threadwives e mulheres antifeministas, sobretudo no meio da igreja, como trabalhar a libertação das próprias mulheres dessa teologia machista e opressora? Todo mundo me olhou, vocês vão ficar assim nessa, né? Esperto, botou mais novo parrudo. Eu acho que a primeira coisa que eu preciso falar em relação a isso é que nós estamos falando de um lugar muito privilegiado. Então, a partir dessa demarcação de território, a gente começa a responder, e aí, particularmente, eu, enquanto pastor,
que moro na Baixada Fluminense, lá em Nilópolis, Rio de Janeiro. Poxa, Ed, Vasco. Eu preciso dizer que eu estou muito próximo dessas mulheres que, se falar esse nome em inglês, ela fala: o que é isso? Mas, para elas, todo esse repertório de uma feminilidade bíblica, que elas também não vão entender nesse momento, mas o ser mulher, para elas, é isso. É o servir, é o acolher, é o se tornar objeto, é o fazer as vontades do seu marido ao final do dia, e para elas está tudo bem, porque elas foram criadas para ser isso, e se elas não forem isso, elas não têm muito sentido de vida. Mas a gente está falando de muitas opressões, obviamente, e aí eu acho que a gente tem que pegar um caminho que é o como, que você perguntou, não foi isso? O como é trabalhar uma pedagogia que seja, não vou nem falar traduzida, mas que seja entendida por essas mulheres. Porque o nosso academicismo, ele gera um distanciamento muito forte. A gente demora a chegar num lugar, e quando a gente chega nesse lugar, a gente continua trazendo esse espaço como um espaço de privilégio. E aí eu acho muito interessante que a gente, teoricamente, os púlpitos ficam mais aqui, a gente está chegando aqui, mas o ideal é que a gente se aproxime cada vez mais das pessoas e a gente esteja entranhado nas pessoas. Então, o caminho precisa ser esse caminho pedagógico. A pedagogia precisa ser a pedagogia do papo reto. E a pedagogia do papo reto, ela só vai ser feita lado a lado. E se a gente não estiver lado a lado dessas mulheres, elas não vão entender o que elas estão sofrendo. E enquanto a gente não estiver lado a lado dessas mulheres, enquanto a gente não estiver entranhado nesses espaços, elas vão ouvir as vozes de quem está do lado desses espaços, que são as vozes fundamentalistas. Então, a gente precisa ter coragem, deixar a nossa bagagem acadêmica, deixar as nossas dores um pouco de lado também. Isso é muito difícil, porque às vezes a gente não quer voltar para o lugar que nos silenciou, que nos subalternizou, mas se a gente quer atingir a vida dessas pessoas, a gente precisa ir até lá. A gente precisa conversar com essas pessoas. Claro que fazer uma escolha também que seja salvífica para todos os corpos envolvidos nessa equação. Mas se a gente não fizer isso de verdade, falando como pessoa que mora na Baixada Fluminense, onde você anda e a cada 2 passos tem uma igreja extremamente fundamentalista, se a gente não estiver nesses espaços, tendo contato com essas pessoas de maneira direta, não vai ter outra forma, não vai ter como. Porque a gente está falando de redes sociais com essas pessoas que têm potência, têm influência, e influência hoje é moeda. A gente está falando também de pessoas que têm o dinheiro na mão, e na mão deles não é vendaval, pelo contrário, é investimento. E a gente está falando também de uma comunicação extremamente facilitada para que eles possam cooptar essas pessoas para si. Então, se a gente não começar a trabalhar lado a lado com essas pessoas, essas mulheres vão continuar sendo violentadas, e isso vai para a nossa conta, porque já está, né? Obrigada, Ronan. Bom, Posso comentar um pouco isso? Gente, eu queria, sobretudo, dizer da minha própria experiência de pastoralidade com as mulheres da igreja, que eram mulheres, e algumas ainda são, patriarcais. Porque patriarcal não é só a sociedade, os homens, as mulheres também estão, vamos dizer assim, atravessadas por essa raiz patriarcal. E dentro do contexto das nossas igrejas e atuações nossas pastorais, não há caminho senão para libertar essas mulheres dessa visão aí de mulheres subjugadas, a não ser a releitura séria da Bíblia. Para mim, não é só porque eu vivi essa experiência, mas, olha, eu costumo dizer que a Bíblia hoje não é um livro mais só de fé, um livro religioso, se tornou um livro cultural.
é um livro da cultura. Ele está na base de como se organizam as relações numa sociedade ocidentalizada. Todas nós aqui, mulheres, somos como diz Ivone Gebara, as malditas filhas de Eva. Enquanto nós formos as malditas filhas de Eva, seremos todas penalizadas. E lembra que lá no Gênesis, na narrativa do Gênesis, as mulheres foram penalizadas com 2 consequências pelo pecado. Quais as 2 consequências? Parir com dores de parto, vai sentir dor, e o seu desejo será para o homem, e você será dominada por ele. Esse texto hoje o mundo todo trabalha com esse texto. Tem um amigo meu que está na Espanha, um pastor, teólogo, que ele está trabalhando só com esses textos, os impactos dessas narrativas de Gênesis 1-3 na cultura. Não é coisa pouca o que a gente está propondo como um projeto de leitura feminista da Bíblia, e eu digo aqui feminista porque é na hermenêutica feminista que a gente desconstrói essas leituras legitimadoras da subjugação da mulher e também coloca a mulher num outro lugar. A gente passa despercebido que nesse mesmo texto de Gênesis, o que Deus, quando criou, diz lá, homem e mulher, disse assim: o homem deixará a sua casa. É o homem que tem que sair do lugar e não a mulher. Olha que você não percebe essas coisas. Que diz assim: você deixará a sua casa e se unirá à mulher. Desde ali, e os textos têm várias coisas interessantes, porque a Bíblia é um livro pluridiscursivo. Ele tem várias narrativas que tensionam. Então, uma boa leitura do texto, sem sair do texto, concordo com você, não precisa trazer os arcabouços acadêmicos. Você pode fazer grupos de leitura da Bíblia com essas mulheres nas comunidades e desconstruir essas hermenêuticas patriarcais. E é libertador. Gente, acontece libertação num grupo de leitura feminista da Bíblia. Eu sou testemunha disso. Eu lembro dos primeiros encontros que assim as mulheres pareciam que estavam descobrindo outro Deus e outra forma de ser ali no texto. E eu vi uma mulher tradicional da igreja e tal, ela gritou um aleluia, ela disse aleluia. Aí eu disse, o que foi? Ela disse assim: meu Deus, eu sempre fui incomodada com esse texto e eu não sabia que tinha outra leitura para ele. E é como se ela estivesse tirando uma carga, porque ela era uma mulher de fé, uma mulher que achava que a forma de obedecer a Deus era nessa lógica que ela foi ensinada, da forma como ela lia o texto. E eu dizer que ela, lendo o texto, ela poderia ser liberta disso, é como se tirasse dela de si. Então eu vou ser ao mesmo tempo fiel a Deus e não aceitar mais esse tipo de subjugação e de dominação. Isso é libertador. A Bíblia lida dessa maneira popular, libertadora, que chega perto dessas mulheres. Ela pode ser um antídoto muito importante para esse tipo de discurso, não é, que continua mantendo as mulheres nesse lugar. Mas acho que outra coisa que eu acho fundamental também, como libertar essas mulheres desse patriarcado nas igrejas, vamos mudar a igreja, né, gente? Porque não adianta a gente ir para o estudo bíblico com as mulheres, dizer das coisas como são, e quando ela chega na igreja, todas as referências são masculinas. Quantas mulheres pastoras? Chega no púlpito, só homens. Chega nos lugares de poder, só homens. As imagens e linguagens de Deus todas no masculino. Impossível essas mulheres desconstruírem essas narrativas que as subjugam e mantêm aprisionadas se a gente não mudar toda essa
essas questões, sabe? Não dá mais para a gente, como mulheres que formam essa igreja de I minúsculo, ter que pedir licença aos homens da igreja de I maiúsculo, dizer assim: a gente pode ser pastora? Não é isso que está acontecendo. A igreja de I minúsculo, dessas maioria mulheres, a gente pode ser pastor. Agora tem o sínodo da Igreja Católica, de novo perguntando: as mulheres podem acessar, chegar aos lugares? Estão lutando ainda para as mulheres serem diaconisas na Igreja Católica. E já a resposta foi não, nesse sínodo, mesmo com o Papa Francisco. Na pauta feminista de gênero, o Papa Francisco não dá um passo adiante. Porque a igreja de I maiúsculo não deixa ele dar esse passo. Então, vamos fazer esses grupos de mulheres, vamos também ver se a gente vai mudando essa cara da igreja. Porque a cara da igreja continua sendo uma cara muito masculina. As referências todas, e aí a gente precisa ir desconstruindo isso. Eu lembro que quando eu fui ordenada pastora, em 2007, quase não haviam pastoras nas igrejas batistas, mas a geraçãozinha de crianças da nossa igreja, que já conheceu uma igreja com pastor e pastora, achava que toda a igreja tinha mulher pastora. Aí uma dessas crianças foi com a sua família para um evento numa outra igreja e formou a plataforma. Só tinha homem, com homens de terno. Acho que era um evento de uma dessas grandes igrejas patriarcais. E a criança estava lá com a sua família, e a criança curiosa olhou, esperou. Daqui a pouco ela perguntou para a mãe do lado: onde estão as pastoras? A paisagem que essa criança aprendeu já na sua comunidade de fé, tem pastora e tem pastor. Foi estranho a ela uma outra paisagem que mostrava uma plataforma só de homens. E ela disse: não, cadê as pastoras? Está entendendo a força disso? Que nós precisamos, nas nossas comunidades, construir outras paisagens para que as nossas mulheres e crianças e meninas possam dizer: onde estão as pastoras? Onde está esse Deus que não é homem? E assim a gente vai desconstruindo. Bom, nós estamos num evento falando sobre futuro. E falar sobre futuro é, de certo modo, conversar sobre esperança. E na fala da Ódia, ela trouxe, né, algumas narrativas sobre violências cometidas por essa igreja. Então, eu pergunto para vocês: que futuro vocês veem para a igreja, tendo em vista a quantidade imensa de casos que nós acolhemos de violências cometidas por essa mesma igreja? Ou fazendo aí uma diferença entre uma igreja com I maiúsculo e minúsculo. Mas que futuro tem? Ontem nós conversávamos num bate-papo falando sobre um número imenso de desigrejados. É um fenômeno cada vez maior, já está sendo estudado por várias pessoas. E esses desigrejados, muitas vezes, não deixaram de amar a Jesus, não deixaram de amar a fé, toda a vida comunitária, mas estão extremamente feridos. Então, que futuro há para a igreja diante de tanta violência cometida por ela mesma? Esse é um assunto que toca num ponto muito sensível, acho que para nós, enquanto igreja brasileira que vive hoje, esse pós, e aí eu vou trazer esse marco de 2020, não pela pandemia, mas pela questão do George Floyd e do... Deu branco. Do menino de 14 anos lá de São Gonçalo. João Pedro, obrigado, gente. É porque isso mexe com as emoções, isso mexe na carne da gente. Porque a gente está falando do futuro para um povo
que se vê morrendo todos os dias, né? E aí eu estou falando especificamente do povo negro. E aí eu acho que, diante das violências que a gente é acometido todos os dias, nos espaços eclesiásticos, vendo cada vez mais pessoas negras saindo da igreja porque não se veem representadas nesse espaço e sendo acolhidas em outras religiões porque se veem acolhidas nesses espaços, quando na verdade nos foi tirada inúmeras informações bíblicas, a partir até do que a Ódia falou. Quando a gente faz uma nova leitura, quando a gente lê de verdade esse texto, a gente descobre coisas como, por exemplo, eu descobri esse ano que Sofonias tem uma linha teológica que entende Sofonias como um profeta negro. E eu descobri isso em 2024, tendo feito seminário e tendo mestrado. Porque não é interessante para a igreja com I maiúsculo saber disso, porque quando a gente começa a ter informação, as escamas vão caindo dos olhos, os muros vão sendo derribados e os privilégios vão sendo dissipados. Então, na verdade, se a gente está falando de futuro diante da violência, a gente precisa falar especificamente a partir daquilo que eu entendo, a partir da experiência coletiva, a gente tem que olhar para um propósito chamado, mais do que um propósito, um movimento, né, que é o afrofuturismo. E aí, segundo a reportagem do Nexo em 2023, o afrofuturismo é um movimento estético, político e cultural. Então, acho que são 3 coisas que a gente precisa fazer um link para falar desse futuro da igreja. Porque estético, gente, não tem como a gente fugir. A estética vaso de flor, artificial, com aquele paninho na mesa em memória de mim, não vai atrair mais pessoas para a igreja, infelizmente. As pessoas estão indo para a igreja por uma estética que desagrada. Então tem que ter uma parede preta, nada contra, tá, Ed? Tem que ter uma iluminação maneira, tem que ter uma paleta de cor no louvor. Tem que ter mesmo? Não, mas é aquilo que está sendo vendido para que as pessoas possam fazer parte de uma igreja. E se a sua igreja não é assim, você se sente menos igreja. Mas aí, no lugar disso, a gente precisa apresentar uma igreja que vai para além dessa estética, uma estética que faça sentido. Porque todo mundo gosta de se sentir bem arrumado. Ninguém veio, né? Levantou e veio para o Conversas. Mas a gente está falando de uma estética que se converse com a realidade do ser igreja micros. E aí, nessa estética, tem que ter a senhorinha do coque, que vai vir com a roupa totalmente descombinada, e ela tem que se sentir bem nesse espaço. Porque é essa estética que importa, a estética do coração que vai transbordar a roupa dela cheia de flor. A gente também vai falar de um movimento que é político, e aí a política já foi falada aqui ontem, né, certamente com muitas questões a serem pensadas. Então, já vou direto no propósito político, que a gente tem que entender que algumas coisas precisam ser feitas de maneira proposital. Então, a gente não pode mais aceitar congressos onde não existe uma diversidade de vozes. E a gente tem que ser proposital, é um ato político eu não me inscrever em congressos que não tiverem mulheres nas mesas, que não tiverem pessoas negras. Assim eu começo a construir o futuro. Eu preciso entender também que faz parte desse movimento político eu ter conversas difíceis. Porque não é fácil ouvir coisas que o Ed falou, como, por exemplo, imagine uma pessoa como eu ser atropelada ao sair de uma igreja. Se cada um de nós aqui, pessoas negras, levantar para falar o que sofreu num espaço eclesiástico ou fora de um espaço eclesiástico, a gente vai ficar aqui uma semana ouvindo inúmeras e inúmeras violências. Se cada mulher aqui se levantar e falar sobre as violências que viveu ou que ouviu falar, aí vai ficar um mês. Então a gente precisa ter conversas difíceis, não para a gente somatizar as dores, mas para ver libertação. Porque onde o Espírito está, há liberdade. Então eu acredito que o Espírito Santo está entre nós
Eu acredito que o Espírito Santo está em nós e é através de nós que essa igreja vai acontecer. Por isso que é um afrofuturismo. Eu olho para o futuro a partir daquilo que já está acontecendo. E aí tem o terceiro e último ponto, que é o cultural, que eu preciso olhar. O futuro é ancestral, como o Krenak bem fala. E aí eu preciso revisitar o que aconteceu. Eu preciso conhecer a minha história. A nossa igreja não conhece a história do Brasil. A nossa igreja não conhece a história da igreja. E é por isso que nós chegamos aonde chegamos. Onde nós temos blusas caríssimas sendo vendidas nos templos. E eu não estou falando da do MNE que está barata, tá, gente? Inclusive, vai lá comprar. Nós temos equipamentos caríssimos. Nós temos salários altíssimos de pastores, muito poucos pastores. Mas nós temos pastores na linha da fome. Isso eu estou falando de homens, quem dirá mulheres. Nós temos vocações sendo subjugadas e pessoas sendo atrofiadas na sua missão porque elas não veem futuro na igreja. Mas nós precisamos fazer um movimento de olhar para trás, conhecer a nossa história, tanto do Brasil quanto da igreja, e hoje começar a construir o que nós queremos para o futuro. Eu tenho 2 filhas, Alice, de 4 anos, e Rafaela, de 8 meses. O que eu faço hoje, enquanto igreja, já está reverberando na vida delas, para que no futuro elas entendam que haverá igreja. E aí eu não sei se essa pergunta já vai ser feita, mas eu já vou responder: haverá futuro para a igreja, porque o nosso povo gosta de gente, gosta de igreja, gosta de uma cantina depois do culto, gosta de uma fofoca de bastidor, mas a fofoca é pecado, tá, gente? Mas a gente gosta de estar junto. Você está vendo aqui, o pastor gosta de falar. A gente gosta de conversa. E tem gente que não é pastor oficial, mas está aqui, porque todo mundo aqui tem uma pastoralidade dentro de si. Então, gente, falei tanto que eu esqueci a pergunta. Acredito que você já esteja respondendo se haverá futuro, como que você enxerga um futuro, tendo em vista tanta violência cometida por essa comunidade de fé, seja ela essa igreja com o I, que a gente acaba acolhendo, enquanto igreja com I minúsculo, a gente acaba acolhendo as violências feitas por uma igreja com I maiúsculo. Resumindo, olhando para a real estética da igreja brasileira, tendo conversas difíceis e agindo de maneira política nas nossas decisões e conhecendo a história da igreja, a história do Brasil, a nossa cultura, para aí sim vivermos uma nova igreja no hoje e no amanhã. Mais samba, mais funk, mais todos os ritmos, mais passinhos, mais dança, mais corpo, mais vida, mais gente, mais carne. E aqui não é a carne no sentido do pecado, mas é a carne porque Deus fez essa carne. E é essa carne que cultua Ele. Mas todos nós nessa igreja. É isso. Eu acho que a pergunta incluiu o grande volume de desigrejados, né? E parece que se os desigrejados fossem uma denominação evangélica, seriam a segunda denominação, perdendo apenas para a Assembleia de Deus. Ok? Primeiro, eu acho que isso é um fenômeno profético. Eu vejo com muito bons olhos esse desigrejamento em massa. Porque isso é evidência de consciência. Isso não é abandono da fé. Isso é uma crítica contundente ao status quo. Então, quando eu tenho o meu amigo, que inclusive está sentado aqui ao lado, o pastor Cláudio Manhães, ele diz que a pessoa que se desilude é uma boa coisa. Fala, me desiludi. Fala, é ótimo. Ruim é quando você estava iludido.
Então, quando as pessoas estão dentro dessa igreja de I maiúsculo, e elas continuam lá, como a Ódia falou, alimentando, dando força, dando sobrevida para essa igreja de I maiúsculo, enquanto as pessoas estão lá dentro, ou elas estão iludidas, ou estão alienadas, ou estão subjugadas, ou estão, sei lá, alguma coisa. Mas quando elas saem, é um grito de libertação. Agora, a segunda coisa que eu penso é que o evangelho, a fé cristã, é essencialmente coletiva. Nós não somos budistas. O nosso Deus habita o corpo. O Espírito Santo nos habita, cada um individualmente, mas o Espírito Santo habita um templo de pedras vivas. Então, a fé cristã, ela é coletiva. E isso significa que os desigrejados que eu conheço, eles vivem reclamando de igreja, eles vivem querendo igreja, eles vivem criticando a igreja, mas pode falar de igreja. Ainda que seja para falar mal de igreja, eles estão dizendo, pelo amor de Deus, me arruma uma igreja aí. Nem que seja 10 pessoas numa salinha, nem que seja 15 pessoas numa lanchonete, nem que seja embaixo de uma árvore, mas nós procuramos. Então, eu disse, brincando, mas achei que eu acertei, hein, Ódia? Porque eu falei, não espero menos do que respostas à nossa pergunta, haverá futuro para a igreja. Eu acho que a Ódia nos deu. Que o futuro da igreja está nas igrejas com I minúsculo. E as igrejas com I minúsculo, elas são também, não é que elas são igrejas de micros, elas são micros. Elas são centenas e milhares de micros, porque a verdadeira igreja evangélica do Brasil não é essa que está na televisão e não é essa que tem grandes catedrais nas grandes avenidas da cidade. São as centenas e milhares de micros comunidades que são redes de apoio, que são sociabilidade, que são resistência, que são corpo de Cristo e pequeninas cidades edificadas sobre o monte num horizonte de escuridão. As micros igrejas são o futuro da igreja, porque eu acho também que a igreja evangélica, que virou uma igreja com I maiúsculo, vai virar um catolicismo evangélico no Brasil. Vai virar. Imperialista, vai virar... Hoje, por exemplo, a gente já tem evangélico nominal. Antigamente tinha católico nominal. Falou, sou católico, mas não sou praticante. Hoje está cheio de evangélico não praticante. Ou praticante do outro lado. Mas diz que é evangélico. Por quê? Porque virou um fenômeno sociológico, um fenômeno cultural, e virou uma religião, que o evangelho não é. Então, a resistência está nas pequenas igrejas e nas micro-igrejas de micros. Eu tenho muita esperança nisso daí. Os desigrejados vão encontrar uma forma de fazer igreja, porque cristianismo ou evangelho não existe sem igreja. Então, a gente vai dar um jeito. Tenho fé e esperança. Bem, eu estou lendo desde ano passado que nós fizemos reflexões e temos feito, na Igreja Batista do Pinheiro, nós estamos sendo vítima do maior crime ambiental em curso no mundo, provocado pela mineradora Braskem. Eu estou habitando num lugar em ruínas. Então, nós temos feito, no decorrer desses 6 anos de enfrentamento desse crime ambiental, de uma mineradora que comeu literalmente a nossa terra e o nosso chão, enquanto nós dormíamos e fazíamos as igrejas com I maiúsculo, a Braskem destruía o nosso chão. E nós somos a Igreja Batista do Pinheiro, uma igreja, uma microigreja, mas que está resistindo, único patrimônio vivo num território totalmente destruído pela grande mineradora Braskem.
o que pode brotar das ruínas do mundo das igrejas com I maiúsculo. Eu recomendo a leitura de Anna Tsing, que é uma bióloga, faz antropologia e biologia no livro dela sobre... acho que ela fala sobre, ela pesquisa sobre os cogumelos, gente. É a coisa mais linda, leiam, é lindíssimo. E ela pesquisou justamente porque os cogumelos, eles nascem justamente das ruínas, dos escombros. Os cogumelos, eles têm uma maneira de sobreviver dos escombros. Lá no texto ela vai falar sobre uma crítica muito boa do capitalismo, e as ruínas do mundo são as ruínas do capitalismo, e ela vai mostrando como na floresta, e ela fala de um tipo de cogumelo especificamente, e ela mostra que pode brotar vida das ruínas. Essa é uma leitura fascinante, eu estou fascinada com essa leitura. Mas eu quero trazer essa leitura para dizer o quê? Eu creio e acredito que pode brotar vida dessas ruínas, dessa igreja com I maiúsculo. Ela já está brotando. Lembrei de Isaías, o profeta Isaías, Apocalipse, diz assim: eu estou fazendo algo novo. E já está acontecendo. Esse novo, né, que está brotando das ruínas dessa igreja, já está aí. Nós somos essa igreja que está brotando dessas ruínas. Uma igreja, eu diria, que está aprendendo, por exemplo, com a floresta. Na floresta, tudo é floresta. Tudo é floresta no sentido que até aquilo que você não vê, mas que está ali, debaixo dos seus pés, aquilo ali produz vida. E eu penso que nós estamos, sim, construindo o futuro, e eu acredito no futuro da igreja, a partir dessa profecia, dessa igreja comunidade, essa igreja, micro-igrejas que nascem dessas ruínas de um mundo que está pedindo socorro. Um mundo que está, sabe assim, vivendo de ruínas. E é aí onde nós estamos ouvindo o chamado para fora. Lembra que igreja é chamada para fora. E quando falou dos desigrejados, eu pensei um pouco isso, sabe? Nós somos chamados para fora dessas igrejas que estão fazendo do mundo ruína. É para sair fora mesmo. Porque o chamado que Jesus fez para sermos comunidades do reino de vida que ele queria construir, Jesus, por exemplo, não operou dentro do templo, dentro da estrutura. Ele estava nas aldeias, caminhando, uma micro-igreja quase que itinerante. Ele não estava submetido dentro das estruturas, ele estava fora delas. Então, esse chamado para fora, talvez é isso que nós estamos escutando. E estamos nos organizando e se fazendo igreja de outro jeito, de outra maneira. Então, assim, eu tenho muita esperança e acredito muito nessa bonita igreja que está brotando das ruínas. E eu acho que ela será a salvação para a gente, né? Assim, no sentido de nos esperançar ainda mais nesse futuro. Amém. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e todas, aos participantes dessa nossa conversa. Gostaria de pedir mais uma vez o acolhimento com as palmas de vocês para Ronan, Odja e Ed.